Olá pessoal, vamos falar agora sobre as principais plantas aplicadas no sistema nervoso. Primeiro nós precisamos entender alguns conceitos. O que é a depressão a nível bioquímico? A depressão nada mais é, a nível bioquímico, do que uma menor disponibilidade de neurotransmissores na fenda sináptica. Quais são esses neurotransmissores? A serotonina, noradrenalina e ou dopamina. Então, como é que a gente trata a depressão? A gente trata a depressão a nível bioquímico, aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso ou inibindo a recaptação desses neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e ou dopamina, ou então a gente inibe a enzima que destrói esses neurotransmissores. A gente inibe a enzima que degrada esses neurotransmissores. E como é o nome dessa enzima que vai degradar os neurotransmissores? É a monoaminooxidase, chamada de MAO. Então, existem esses dois mecanismos. Ou a gente inibe a recaptação dos neurotransmissores, ou a gente inibe a enzima que destrói esses neurotransmissores. Um outro conceito importante que nós precisamos saber é sobre a ansiedade, né? Grande parte das plantas, dos medicamentos que vão tratar a ansiedade, eles vão atuar em um receptor que está lá nos nossos neurônios, né, no sistema nervoso, que é chamado de receptor de GABA. Quando esse receptor ele é ativado, né, ele vai abrir um canal de cloro, de íon cloro. Quando o íon cloro entra dentro da nossa célula, entra dentro do nosso neurônio, esse neurônio ele reduz a condutibilidade elétrica, né? Então, meio que ele relaxa mais, né? Ele passa de um estado hiperativo para um estado mais tranquilo, falando de forma bem simples, bem popular. Tá? Então, nesse receptor de GABA, nós temos regiões de ligação para benzodiazepínicos, para barbitúricos e também para GABA, né, para a molécula que a gente chama de GABA. O principal mecanismo então do tratamento da ansiedade é ativar, né, agir como agonista nesse receptor de GABA. Assim a gente diminui o impulso elétrico, né, a condutibilidade elétrica nesse neurônio e deixa a pessoa mais tranquila, menos hiperativa. Certo? Um outro conceito importante é sobre as plantas adaptógenas. O que é uma planta adaptógena? Uma planta adaptógena é aquela planta que vai deixar a pessoa mais apta a superar novos desafios. É uma planta que vai ajudar na adaptação da pessoa a novas situações. Então, o conceito de adaptógeno é aquele agente não agressivo, né, que vai aumentar inespecificamente a resistência física, química, biológica e psicológica da pessoa contra fatores nocivos, contra estresses. Então, é uma planta que vai reduzir o estresse, normalizando este efeito independentemente da natureza do estado patológico. É diferente, gente, o conceito de tônico, estimulante e adaptógeno. Tá? Um tônico é uma substância que diminui condições de fraqueza ou perda de força do organismo ou de órgãos. Um estimulante é aquele que provoca um aumento temporário da capacidade de trabalho, né, seguido por um período de diminuição acentuada da produtividade, resultando em reações desagradáveis causadas pelos efeitos adversos. Já os adaptógenos, eles vão aumentar a capacidade de trabalho, mas diferente dos estimulantes, eles não vão apresentar um posterior período de decréscimo dessa produtividade, mantendo os patamares mínimos sem que sejam observados efeitos adversos graves. Então é muito melhor usar uma planta adaptógena do que usar uma planta estimulante, né? As plantas adaptógenas, elas parecem atuar no eixo hipotálamo e hipófise adrenal, modulando a resposta ao estresse. Aí nós temos vários exemplos de plantas adaptógenas, né? Essas plantas adaptógenas, várias espécies recebem o nome de ginseng. Então nós temos o ginseng coreano, né? O ginseng siberiano, o ginseng americano, ginseng brasileiro, que é a Pfaff aglomerata, tá? E o ginseng indiano, que é a Witania sonífera, né? Outro conceito importante é sobre a demência.
A demência é uma doença neurodegenerativa. Para ser considerado demência, tem que ter um prejuízo grave das habilidades cognitivas, interferindo nas atividades sociais e ocupacionais do indivíduo. O Alzheimer, ele é a causa mais comum de demência. O que é o Alzheimer? O Alzheimer acontece em virtude da produção anormal e acúmulo de uma proteína que a gente chama proteína beta-amiloide. Ela vai se acumular no sistema nervoso central e vai levar a inflamação, oxidação, hiperexcitabilidade glutamatérgica e morte de neurônios colinérgicos. Tá? Então, a gente precisa entender que o Alzheimer ele é o acúmulo da proteína beta-amiloide no sistema nervoso central. Então, para prevenir o Alzheimer, a gente tem que impedir, né, o acúmulo dessa proteína beta-amiloide no sistema nervoso central. O agente, para tratar, tem que reduzir esse acúmulo de proteína beta-amiloide, certo? Agora que a gente sabe alguns conceitos assim, que eu diria importantes para que a gente possa compreender os mecanismos de ação de muitas plantas, né? Isso com um estudo mais aprofundado, vamos iniciar de fato as plantas que vão atuar no sistema nervoso. A primeira é a Lipia alba. A Lipia alba é conhecida como erva cidreira, a gente usa as folhas. Ela tem como constituintes ativos óleos essenciais, flavonoides, né, iridoides. A Lipia alba tem tropismo pelo sistema nervoso e ela serve, né, para tratar ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão também. A famosa erva cidreira, né, Lipia alba, ansiedade, depressão e migrânia. Então, sim, dá para tratar aí um processo de enxaqueca usando Lipia alba, usando erva cidreira verdadeira. Observe aqui que no sistema nervoso ela é uma planta ansiolítica, né, principalmente o quimiotipo limoneno. É uma planta analgésica e preventiva de migrânia e de cefaleias crônicas diárias. Aquela pessoa que sofre de dor de cabeça diariamente. Ela vai prevenir tanto enxaqueca como dores de cabeças crônicas diárias, né? E nesse caso, para tratar migrânia e dores de cabeças crônicas diárias, é interessante o quimiotipo geranial carvenona. Como é que a gente pode estar usando, né, a Lipia alba ou erva cidreira? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia e 3 vezes ao dia, ou na forma de infusão, 0,5 gramas em 150 ml de água, 2 a 3 vezes ao dia. Faz a mesma dose, né? Faz o chá aqui para o adulto, só que para a criança, se você quiser dar Lipia alba ou erva cidreira, você vai dar uma quantidade menor, de 5 ml por quilo por dia e 2 a 3 vezes ao dia. Pode ser feito também o uso da droga vegetal, o de Lipia alba, de erva cidreira, 200 mg 1 a 2 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, a Lipia alba, erva cidreira, pode potencializar todas as outras ervas sedativas do sistema nervoso, assim como os ansiolíticos químicos. Então, se você já está fazendo algum uso de medicamento para ansiedade, tem que ter cuidado aí quando você for usar a Lipia alba, porque pode potencializar o efeito, vai potencializar o efeito ansiolítico, né? O uso concomitante de Lipia alba e paracetamol pode aumentar a toxicidade dessa droga. Então, se você está usando paracetamol, não é interessante usar Lipia alba. E o uso concomitante aí com medicamentos que vão atuar na mesma via metabólica do citocromo, né, vão ser metabolizadas pela via do citocromo P450, não é interessante também estar usando com a Lipia alba. Para os quadros de depressão, é interessante associar a Lipia alba, erva cidreira, com alecrim, lavândula, hipérico ou mulungu. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, não se recomenda a pessoas com pressão arterial baixa, porque a Lipia alba, erva cidreira, pode baixar ainda mais essa pressão. Doses mais elevadas podem provocar irritação na mucosa gástrica, devendo ser evitada em caso de gastrite e úlceras gastroduodenais. Em geral, trata-se de uma planta de baixa toxicidade em vários estudos farmacológicos, com uma boa margem de segurança. A próxima planta é a Lavandula officinalis. Como a lavândula já foi apresentada no sistema endócrino, a gente não vai falar muito sobre ela. A lavândula, só falando da dosagem, a gente pode usar na forma de tintura, né? 1 a 3 gotas por quilo por dia em 3 vezes ao dia, ou na forma de infusão, até 2 gramas em 150 ml de água 3 vezes ao dia.
A próxima planta é a Tanaceto parthenium. Tanaceto parthenium é uma planta que vai tratar a migrânia, enxaqueca, dores de cabeça. Então, a parte usada da Tanacetum parthenium, que a gente conhece como Artemísio ou Marcela do Reino, eu gosto de chamar de Tanacetum parthenium mesmo, que é o nome científico. A parte que a gente usa é a parte aérea, incluindo as flores. Como componentes químicos principais, a gente tem o partenolídeo, né, que é uma lactona sesquiterpênica. É uma planta que tem tropismo pelo sistema nervoso. As principais indicações terapêuticas do Tanacetum parthenium é justamente, né, como eu falei para vocês, dor de cabeça, que é a cefaleia, a migrânia também, prevenção de migrânia, e digestão lenta. Observem aqui que no sistema nervoso, a Tanacetum parthenium tem uma ação analgésica. E é uma planta digestiva também. Como é que a gente pode estar usando a Tanacetum parthenium? O extrato seco oral, a dose diária deve equivaler a 0,2 a 0,6 mg de partenolídeos, tá certo? Ou 100 a 300 mg por cápsula da planta, do extrato seco da planta, 100 a 300 mg por cápsula, 1 a 4 vezes ao dia. Ou a tintura da Tanacetum parthenium, né? Uma dosagem bem pequenininha, 0,5 a 1 ml por dia. No máximo 1 ml por dia da tintura de Tanacetum parthenium. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, o Tanacetum parthenium é contraindicado para pacientes que fazem uso de medicamentos anticoagulantes. É contraindicado o uso por pacientes que estejam ingerindo aminoácidos cisteína e glicina. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, estudos toxicológicos mostraram que o uso profilático de Tanacetum por pacientes que sofrem de enxaqueca não resultou em aberrações cromossômicas ou troca de cromátides irmãs em linfócitos periféricos. Como eu falei para vocês, Tanacetum parthenium é uma planta que vai prevenir migrânia, né? Vai prevenir enxaqueca, vai reduzir os episódios de enxaqueca, vai tratar a cefaleia, as dores de cabeça. Não foram observadas alterações em testes hematológicos de ureia, creatinina, eletrólitos, glicose e função hepática. Em pacientes sensíveis, alérgicos, pode ocorrer dermatite de contato do abdominal e úlceras de mucosa oral com o uso da planta fresca. Por isso que a gente tem que usar o Tanacetum parthenium de forma a usar a planta seca. Em doses elevadas e por tempo prolongado, pode levar a convulsões. Claro, a gente sempre deve usar a dose adequada, não é? E por um período total correto. Não usar demais a Tanacetum parthenium, de forma prolongada, né? A próxima planta é o ginseng brasileiro, né? Que é a Pfaffia glomerata. O ginseng brasileiro a gente já falou no sistema endócrino, então a gente não vai focar muito aqui nesse caso, né? É só lembrar um pouco, olha só, que o extrato do ginseng brasileiro, ele resulta, algumas pesquisas em animais vão mostrar, né, que vai resultar em melhora do aprendizado e melhora parcial do déficit de memória, isso em ratos idosos. Então, é uma planta que é usada para esse fim mais, né? Aprendizado, para melhorar o aprendizado e melhorar o déficit de memória em idosos. Como é que a gente pode estar usando o ginseng brasileiro? A tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia. Ou a droga vegetal, uma cápsula de 300 mg 2 vezes ao dia já é o suficiente. A próxima planta é a Vitonia somnífera, né, conhecida como ashwagandha ou ginseng indiano. Uma planta adaptógena também, né, os ginsengs eles são adaptógenos. Então a parte do ginseng indiano, a ashwagandha, que a gente usa são as raízes, né? Nós temos como constituintes químicos importantes alcaloides, vitanolídeos, sintoindosídeos e a vitaferina, além do ácido vitâmico aqui. O ginseng indiano tem tropismo pelo sistema nervoso, o ginseng indiano ashwagandha, e as principais indicações terapêuticas, lógico, é uma planta adaptógena. A gente já conhece o ginseng indiano como uma planta adaptógena, então ela vai tratar o estresse, né? A síndrome de fadiga crônica também. É uma das principais plantas usadas para tratar a fadiga crônica. A ashwagandha ou ginseng indiano para fadiga crônica é uma das principais, lembra disso. A Paulínia cupana também, né? Que é o guaraná, também é usado para tratar fadiga crônica.
Ginseng indiano ainda é usado para tratar estados consumptivos ou de convalescência e estados demenciais, né, para tratar a demência. Quanto às ações terapêuticas no sistema nervoso, observem que o ginseng indiano tem uma ação sedativa, hipnótica, tônica, adaptógena e neuroprotetora. Uma planta interessante nesse caso aqui para tratar a demência. Prevenir também, né? Então, o ginseng indiano pode ser usado da seguinte forma, na forma de tintura principalmente, 1 a 3 gotas por quilo por dia, 2 a 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Quanto às interações medicamentosas, nos quadros de estresse, pode-se associar essa planta com algumas destas espécies. O ginseng coreano, né? Você pode associar o ginseng indiano com o ginseng coreano, com a maca, com o ginseng siberiano, com a casca de jatobá, né? Que também é interessante para tratar estresse. A ariçoba e também a fáfia, o ginseng brasileiro, né? Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade não há dados na literatura. E aqui a gente tem outras plantas com reconhecida função, né, com uma reconhecida atividade adaptógena ou estimulante. A primeira nós temos como uma planta adaptógena, né, que é a Rhodiola rosea, muito interessante para o tratamento do estresse. E as outras 3 plantas elas vão ser consideradas como estimulantes. A Paulínia cupana, o guaraná, como eu falei para vocês, tem muita cafeína, a erva mate também, a Ilex paraguariensis e o próprio café, a Coffea arábica. Essas 3 plantas aqui são consideradas estimulantes: guaraná, chá mate, né, ou erva mate e café. A próxima planta é a cúrcuma longa, nós já falamos sobre ela, né, no sistema respiratório e circulatório, então a gente não vai focar muito nas funções dela. A cúrcuma longa, gente, é uma planta que pode ser usada como coadjuvante no tratamento da ansiedade e no tratamento da depressão também, tá certo? E ela vai ter uma atividade protetora contra o Alzheimer e pode até ser usada como coadjuvante no tratamento do Alzheimer. O modo de usar, a gente pode usar a tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, 2 a 3 vezes ao dia. A decocção de 1,5 gramas em 150 ml de água 2 vezes ao dia. O uso pediátrico a gente dá uma quantidade menor desse chá, né? De 5 ml por quilo por dia. Ou a droga vegetal, na forma de uma cápsula, uso oral uma cápsula de 350 a 400 mg ou uma colher de café do pó 1 a 2 vezes ao dia. Certo? O uso pediátrico, como a gente já sabe, é uma colher de café do pó na comida em 1 a 3 vezes ao dia. Pode ser usado o extrato seco também, né, de 80 a 160 mg ao dia, dessa forma, ou isso em 2 a 4 vezes ao dia, né, ou de 100 a 120 mg ao dia, desta outra forma, em 2 vezes ao dia. Tem também o extrato seco etílico padronizado, né, em 75 a 85% de curcuminoides, e usado dessa forma é uso oral, né, preparado dessa forma, é uso oral, uma cápsula de 670 mg 3 vezes ao dia após as refeições. A próxima planta é a Vitis vinifera, que é a famosa uva. É uma planta que já foi apresentada no capítulo de sistema circulatório, então a gente já falou bastante sobre ela. É uma planta que tem uma atividade neuroprotetora e várias pesquisas vão indicar, né, que é uma planta que tem um potencial para o tratamento do Alzheimer, como coadjuvante no tratamento do Alzheimer. Da demência, prevenção da demência, do Alzheimer, enfim. Eles estudam muito o componente ativo principal, principalmente das sementes da uva, que é o resveratrol. Como é que a gente pode estar usando, né, a uva? Na forma de tintura das sementes, das folhas, pode ser também. Uso oral, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia. Sempre a tintura é diluída em água. A droga vegetal em cápsulas, 400 mg, 1 a 2 vezes ao dia. O extrato seco padronizado, com no mínimo 60% de proantocianidinas. Né? Uso oral, 100 a 300 mg por dia, 3 vezes ao dia. O que eu gosto de fazer uso é de 300 mg, do extrato seco padronizado, tá? 300 mg, 3 vezes ao dia. É uma dosagem bem interessante. A próxima planta é o ginkgo biloba. A gente tem um comercial bem famoso aí, né, de uma senhora que faz
que diz as indicações do ginkgo biloba, então vocês vão lembrar agora. A parte que a gente usa do ginkgo biloba são as folhas, tá? Nós temos a presença aí de constituintes ativos como flavonoides, proantocianidinas, e os ginkgolídeos A, B e C. O ginkgo biloba tem tropismo pelo sistema nervoso e é usado, né, para tratar zumbidos, perda cognitiva em idosos, vertigens e claudicação intermitente. Tá certo? Ginkgo biloba, lembra? Zumbidos, perda cognitiva em idosos, pode ser usado aí para prevenção do Alzheimer, né, da demência, vertigens, tontura, né, e claudicação intermitente. No sistema nervoso, o ginkgo biloba vai ter uma atividade de melhora da cognição e inibidora da captação de serotonina. Como é que a gente pode estar usando o ginkgo biloba? Na forma de extrato seco, 120 a 240 mg diariamente, dividido em 2 ou 3 doses, né, o que corresponde a 40 mg de extrato equivalente, que vai equivaler, né, a 1,4 a 2,7 gramas de folhas, ou extrato fluido de 1 para 1, na quantidade de 0,5 ml, né, meio ml, 2 a 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Suspender o uso pelo menos 7 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico pelo risco de sangramento. Então, o ginkgo biloba a gente costuma suspender 10 dias antes de uma cirurgia e 10 dias depois. Tá? É o mais recomendado. Quanto às interações medicamentosas, são as mesmas para qualquer planta. Não usar ginkgo biloba com anticoagulantes. Pode reduzir o limiar convulsivo, então o ginkgo biloba pode ser interessante para ajudar a tratar, por exemplo, a epilepsia, um estado convulsivo, e potencializa riscos de sangramento se usado com AINES. Então, usar ginkgo biloba com anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, cetoprofeno, não é recomendado. Quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, ginkgo biloba pode provocar hipotensão, queda da pressão, dor de cabeça e irritação gástrica. A próxima planta é a Melissa officinalis. Nós já falamos sobre ela no sistema endócrino. É uma planta usada para tratar hipertireoidismo e é uma planta também ansiolítica, usada para tratar a ansiedade, né? Ela é contraindicada, então, para pacientes com hipotireoidismo, que ela reduz a atividade na tireoide. Se você já tem hipotireoidismo, você não pode usar. Tá? Já se você tem hipertireoidismo, ela vai te ajudar nesse tratamento. Como é que a gente faz uso de melissa? Na forma de tintura, 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia. O uso pediátrico pode ser feito também, tá? Já que a gente está considerando aqui o peso e é uma planta que pode ser usada por criança. A infusão de melissa, 0,5 gramas e 150 ml de água, 2 a 3 vezes ao dia. O uso pediátrico aqui a gente vai fazer, né, essa mesma quantidade para o adulto, essa mesma dosagem, só que vai dar uma quantidade menor para a criança, de 5 ml por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia. Pode ser feito também o uso da droga vegetal em cápsulas, uso oral 250 mg 1 a 3 vezes ao dia. E na pele é uma planta que tem uma atividade interessante, né, anti-inflamatória, cicatrizante. E você pode estar fazendo o gel, um creme, com 1 a 2% de extrato seco ou 20% ou até 20% de tintura de Melissa officinalis. A próxima planta é a Valeriana officinalis, uma planta usada para tratar ansiedade, insônia. Ela ajuda você a ter mais facilidade para dormir, a acordar menos vezes durante a noite, né? Usada principalmente para isso. Observem aqui que a valeriana, a parte usada dela são as raízes e rizomas, tem um cheiro bem característico, né, a valeriana. Tem como constituintes ativos principais ácidos orgânicos valeriânicos, né, e iridoides, como os valepotriatos. A valeriana tem um tropismo pelo sistema nervoso, óbvio, e as principais indicações terapêuticas são: a gente usa valeriana na ansiedade, insônia e também câimbras. Então, se você tem câimbras, a valeriana pode ser útil. Observe que no sistema nervoso a valeriana tem uma ação hipnótica, sedativa, relaxante, ansiolítica, antidepressiva suave, né? Anticonvulsivante suave e alivia enxaquecas e cefaleias tensionais. Se você quer tratar dor de cabeça, né, enxaqueca, a valeriana pode te ajudar sim nesse tratamento.
assim também como se você deseja tratar cãibra, né? Ou até mesmo uma depressão mais leve. Como é que a gente pode estar usando a valeriana? Na forma de droga vegetal, até 1 grama 1 a 4 vezes ao dia, ou dose única à noite, ou então 420 miligramas à noite, da droga vegetal. A gente pode estar fazendo também a decocção de até 3 gramas e 150 ml de água 1 a 4 vezes, ou dose única à noite. A tintura também pode estar sendo feita, né? Tintura de valeriana ou alcoolatura. E o extrato seco também, né? O extrato seco a gente usa via oral, 45 a 125 miligramas por dia, em 1 a 4 vezes ao dia ou dose única à noite. Quanto às advertências, as mesmas advertências para qualquer planta, e a valeriana está contraindicada em crianças abaixo de 3 anos de idade e em hepatopatas, em pessoas com problemas no fígado. Quanto às interações medicamentosas, não é interessante usar valeriana com álcool, porque ela potencializa o efeito do álcool. Também não é interessante usar valeriana com barbitúricos, são medicamentos que vão atuar no sistema nervoso central, né? E não é interessante usar com plantas que já têm um efeito tóxico para o fígado. Por quê? Porque a valeriana vai potencializar esse efeito tóxico dessa droga. Tem uma revisão recente que aponta para a inexistência de interações entre valeriana e outros medicamentos, mas a gente deve tomar cuidado nestes casos que foram citados. Mesmo assim, a gente deve ter cautela. Em geral, a valeriana apresenta boa tolerabilidade, mas pode provocar o efeito sedativo, pode potencializar o efeito sedativo de analgésicos, né, em procedimentos cirúrgicos. Se você está fazendo uso medicinal da valeriana, é interessante pausar aí, né, pelo menos uns 15 dias antes de fazer uma cirurgia, porque a valeriana pode potencializar o efeito da anestesia. A associação de valeriana com hipérico é superior aos benzodiazepínicos quanto ao efeito ansiolítico. A gente sabe que o hipérico perfurato é uma planta que vai tratar a depressão, mas também é útil para o tratamento da ansiedade. A associação de valeriana com hipérico, né? O hipérico é conhecida popularmente como erva de São João. Essa associação é superior aos benzodiazepínicos quanto ao efeito ansiolítico. Vai potencializar o efeito ansiolítico, né? Quando elas são associadas, quando estas duas plantas são associadas. A combinação de valeriana com outras plantas, em especial húmulos lúpulos, apresenta efeito sinérgico, melhorando a qualidade do sono em pacientes com insônia e também nos casos de depressão. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, a valeriana ela pode causar efeitos paradoxais de agitação e insônia. Evitar o uso imediatamente ao deitar, pois provoca uma insônia paradoxal. Casos de cefaleia, de dor de cabeça pelo uso da droga foram relatados. Odor desagradável e eruptações da urina podem ocorrer. Dispepsia foi descrita em alguns casos. Doses excessivamente altas podem causar bradicardia, arritmias, diminuição da motilidade intestinal, sonolência matinal, astenia, câimbras abdominais ou espasmos, tremores e midríase. Mas isso em doses muito altas, 20 vezes a mais que a dose terapêutica. Então, sempre usar qualquer planta na dose adequada, na dose segura. A próxima planta é a Hipérico perfuratum, uma planta usada para tratar depressão, precisa de prescrição médica para usá-la. O hipérico é conhecido como erva de São João também, a parte utilizada do hipérico é a parte aérea com as sumidades floridas. Como constituintes químicos importantes, nós temos a rutina, a mentoflavona, a hiperforina e a hipericina. Estas duas últimas são as mais citadas, hiperforina e hipericina. Hipérico tem um tropismo pelo sistema nervoso. É uma planta usada para tratar depressão leve, mas também, como eu falei para vocês, ansiedade leve. Ela tem uma ação antidepressiva e ansiolítica. E no sistema circulatório, ela é hipotensora. Ela reduz um pouquinho da pressão. Como é que a gente pode estar fazendo o uso de hipérico? Na forma de tintura. E aqui nós temos dosagens diferentes, a depender da quantidade de vezes que você vai usar por dia. Pode chegar até 4 ml da tintura, 3 vezes ao dia, se for tintura a 10%.
E se for a tintura a 20%, até 1,5 ml 3 vezes ao dia. O uso pediátrico é de 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia da tintura. Pode estar sendo feito uso também do extrato seco, né? Extrato seco padronizado de hipérico perfurado. Uso oral, 300 mg 3 vezes ao dia. Tem também extrato seco etílico, feito destas duas formas com dosagens diferentes. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. Não usar hipérico com anticoagulante, como por exemplo varfarina. Não usar hipérico com anticoncepcionais orais, porque o hipérico ele meio que reduz o efeito desses anticoncepcionais. Então você pode estar usando anticoncepcional e mesmo assim engravidar, caso você esteja usando hipérico, né? Pode haver interação também com agentes serotoninérgicos, como os antidepressivos. Se você já está usando um antidepressivo, você não pode usar hipérico sem acompanhamento médico. É uma planta que também vai interagir com anticonvulsivantes, então tem que ter cuidado, né? Indinavir, digoxina, teofilina e qualquer medicamento metabolizado pelo citocromo P450 também, o hipérico ele pode interagir. Recomenda-se consultar a literatura especializada em interações medicamentosas antes de iniciar o tratamento com o hipérico para ver se realmente a planta não vai interagir com a medicação que a pessoa já está usando, já possa estar usando. Em relação aos efeitos colaterais de toxicidade, né, estudos em animais mostraram alterações na fertilidade e no comportamento sexual, aumento da atividade do citocromo P450. Então, se houver algum medicamento que a pessoa esteja usando que seja metabolizado pela mesma via, tem que ter cuidado. Alterações de desenvolvimento embrionário também. Então, não é recomendado para mulheres que estão no período de gestação. A ingestão de hipericina, que é o princípio ativo principal do hipérico, em doses elevadas, pode produzir transtornos hepáticos e icterícia. Então tem que usar sempre na dose correta, né? Padronização certinha. Na dose de 900 mg por dia do extrato seco, como a gente viu, que é 300 mg 3 vezes ao dia, então vai ser 900 mg por dia, dividido em 3 vezes. Essa dose ela não apresenta efeito fotossensibilizante. Já doses, a dose em dobro, né, que seria 1.800 mg por dia, aí já é um risco de fotossensibilização. A dose diária aconselhada, então, é de 500 a 900 mg. Claro, estamos falando da dose diária, então é 500 a 900 mg por dia. A próxima planta é o mulungu, a Erythrina verna, né? A gente usa do mulungu tanto as flores como a entrecasca. Tem como constituintes químicos interessantes saponinas, alcaloides, né, fitoesteróis, flavonoides, terpenos, entre outros. Mulungu tem tropismo pelo sistema nervoso. Estamos falando aqui da Erythrina verna, tá, gente? A Erythrina verna, que é esta plantinha aqui, essa espécie aqui, a gente usa tanto as flores como a entrecasca. Para que serve o mulungu? É uma planta que tem tropismo pelo sistema nervoso e serve para ansiedade e insônia. No sistema nervoso, ela vai ter uma atividade ansiolítica, calmante, sedativa, hipnótica e relaxante da musculatura lisa. Então, o mulungu pode ser usado, inclusive, para o tratamento coadjuvante da asma. Ela é uma planta relaxante muscular, então é interessante para fazer um creme, para fazer um gel, né, para massagem, para acalmar a musculatura, relaxar a musculatura. Como é que a gente pode estar usando o mulungu? A tintura das flores ou entrecasca, uso oral 1 a 3 gotas por quilo por dia em 3 vezes ao dia. A infusão das flores, que é uma parte mole, 0,5 gramas em 150 ml de água até 3 vezes ao dia. Ou a decocção, se você for usar as entrecascas. O uso oral de 0,5 gramas em 150 ml de água, 2 a 3 vezes ao dia. Então, o mulungu é sempre 0,5 gramas, tanto se você for usar a folha, quanto se você for usar a entrecasca. 0,5 gramas em 150 ml de água até 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, né? E o mulungu ele vai potencializar os efeitos hipnóticos de plantas já reconhecidas para o tratamento da ansiedade. Quais são essas plantas já reconhecidas para o tratamento da ansiedade? A passiflora, que é o maracujá, a melissa, a valeriana,
Humus lúpulos, né, que é conhecida como lúpulo. A lactuca sativa, que é o alface. Então, assim, o alface também pode ser usado como coadjuvante no tratamento da ansiedade, tá certo? Para quem não conhecia. A noz moscada, né? A Vitânia sonífera, que é o ginseng indiano, conhecido como ashwagandha, tá? Então, o mulungu pode ser usado com estas plantas ansiolíticas, que são plantas que vão tratar a ansiedade. Passiflora, melissa, valeriana, humus lúpulos, lactuca sativa, que é o alface, a noz moscada e a Vitânia sonífera, que é o ginseng indiano. Nos casos de asma, já que a gente viu que o mulungu ele tem uma atividade de relaxar a musculatura lisa, para tratar asma, ele pode ser associado com carqueja e guaco. Sim, a carqueja também é uma planta que pode ser interessante para o tratamento coadjuvante da asma. Já para insônia, é interessante associar mulungu com melissa e alface, né? E para problemas hepáticos, associar o mulungu com carqueja e boldo. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, né, pode ter ação cardiodepressora e é contraindicada em caso de insuficiência cardíaca. Bom, se a pessoa já tem insuficiência cardíaca e sabe que mulungu tem uma atividade cardiodepressora, é óbvio que a pessoa não pode usar mulungu. E também nos casos de arritmias cardíacas. Se você tem arritmia cardíaca, não é interessante usar mulungu. A próxima planta é a Passiflora lata, o famoso maracujá, né? Nesse caso, a Passiflora lata é o maracujá doce. A gente usa as folhas e flores, tanto as folhas quanto as flores. Muitas pessoas pensam que do maracujá a gente usa o fruto, né? Não, mas o principal mesmo é usar as folhas e flores. Nós temos como constituintes químicos importantes os flavonoides, vitexina e isovitexina principalmente. É uma planta que tem tropismo pelo sistema nervoso. O maracujá, as folhas e flores, né, são usados já para tratar insônia e ansiedade. No sistema nervoso tem uma atividade calmante, sedativa, hipnótica, anticonvulsivante. Sim, o maracujá também pode ser utilizado para o tratamento coadjuvante da epilepsia, problemas que a pessoa possa ter com convulsões. É uma planta também analgésica no sistema nervoso, tanto nas cefaleias como nas nevralgias. Pode ser usado para tratar dor de cabeça também. Bom, como é que a gente pode estar usando o maracujá? Na forma de infusão da droga vegetal, né? Até 2 gramas e 150 ml de água, até 4 vezes ao dia. Uso pediátrico é uma quantidade menor desse chá, é de 5 ml por quilo por dia, em 2 a 3 vezes ao dia ou à noite. A droga vegetal em cápsulas, de 500 a 2 mg, 1 a 4 vezes ao dia. A tintura também pode ser feita, tá certo? 1 a 3 gotas por quilo por dia, 3 vezes ao dia. E no uso pediátrico é da mesma forma, já que a gente está considerando o peso. O maracujá é uma planta que pode ser usada assim em crianças, né? 1 a 3 gotas por quilo por dia, em 3 vezes ao dia. O extrato seco também pode ser utilizado. Uso oral, doses equivalentes às demais formas farmacêuticas. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta. E quanto às interações medicamentosas, o maracujá ele vai potencializar o efeito dos inibidores da monoaminoxidase e dos depressores do sistema nervoso. Tem que ter cuidado, né, ao associar passiflora com os inibidores da MAO e os depressores do sistema nervoso. Pode ser associado a outras plantas sedativas ou antidepressivas, como hipérico, valeriana, salix alba, piper metistica, que é a cava-cava, eritrida bulungu, trataegos e humulus lúpulos. Então, ela pode ser associada tranquilamente com outras plantas aí para depressão ou ansiedade. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, doses muito altas podem provocar náuseas, vômitos, cefaleias, diminuição dos reflexos e depressão respiratória, então sempre usar na dose certa. Uso com cuidado em pessoas com pressão arterial baixa, pois pode agravar a hipotensão arterial. Se você já tem pressão baixa, tem que ter muito cuidado ao usar esta planta. Os riscos de intoxicação cianídrica só ocorrem em superdosagem, principalmente com folhas frescas. Então a gente usa só a folha do maracujá seca, né? E o risco de intoxicação cianídrica ocorre na superdosagem também, principalmente com o uso dos frutos imaturos, tá? Por conta da pronazina.
A sobredosagem pode raramente provocar alterações hepáticas e pancreáticas. Doses ainda maiores podem provocar pericolangite e distrofia hepática. Isso a partir de testes insulinos foi demonstrado. E também o aumento do ácido úrico. Então, aquela história, sempre usar na dose correta, dose de segurança. A próxima planta é a pipermethystica, a famosa cava-cava, que precisa de prescrição médica e não pode ser preparada de forma caseira. Tá? Cava-cava, de fato, você tem que usar o fitoterápico. As partes da cava-cava que são usadas são as raízes, e como constituintes químicos importantes, nós temos as cava-lactonas. É uma planta que tem tropismo pelo sistema nervoso e a cava-cava é usada para tratar insônia e ansiedade. É uma planta muito efetiva para tratar, mas, como eu falei, deve ser usado o fitoterápico. Não dá para ficar fazendo preparações caseiras com cava-cava. É uma planta que tem ação analgésica geral e no sistema nervoso é uma planta calmante sedativa, claro, para tratar ansiedade e insônia. Como é que a gente pode estar fazendo uso? Da droga vegetal extratos oral equivalentes a 60 a 210 mg de cavapironas. Então, vejam, tem que ser padronizado, né? Tem que ser o fitoterápico mesmo. Ou 100 mg do extrato padronizado, com 70% de cavapironas, 3 vezes ao dia. 100 mg do extrato padronizado, 70% de cavapironas, 3 vezes ao dia. Ou na concentração de 30%, a dose é de 200 mg 3 vezes ao dia. Quanto às advertências, são as mesmas para qualquer planta, quanto às interações medicamentosas, né? Há raros casos de interação têm sido relatados com drogas que têm o mesmo mecanismo de ação, como benzodiazepínicos ou ansiolíticos, ou então o álcool. Então, se você já faz uso de benzodiazepínico ou de algum medicamento para tratar a ansiedade, né? Você não deve estar fazendo uso do cava-cava sem orientação médica. Cava-cava sozinho já precisa de orientação médica, né? Imagina com barbitúricos, com benzodiazepínicos. Quanto aos efeitos colaterais de toxicidade, pode haver uma reação cutânea chamada de dermatopatia da cava, né, que ocorre com o uso prolongado de grandes quantidades de cava, sendo reversível com a redução ou cessação do consumo. Entretanto, vários casos de hepatotoxicidade associados com o consumo de cava-cava foram relatados nos Estados Unidos e na Europa. A relação causal direta não foi estabelecida, mas seu uso é banido em diversos países. A planta que não pode ser preparada aí de forma caseira em casa. Realmente você tem que fazer uso do fitoterápico, que aí a indústria farmacêutica ou a farmácia de manipulação terá de fato um cuidado, né, ao manipular essa planta. Para padronizar também ali, né, as cavapironas. Enfim. Aqui nós temos outras plantas com propriedades ansiolíticas, aqui ficou errado, né, deveria ser um S, ansiolíticas ou sedativas. Como a aloísia, né, aloísia polistachya. Cibópogon citratus, sim, para você que tinha dúvida aí, né, se o capim-limão ele atuava sobre a ansiedade, sim, ele atua sobre a ansiedade leve. É uma planta que é usada para tratar febre, né? E o capim-limão também pode ser usado para tratar cólicas. E além disso, ele é usado para reduzir a pressão arterial também. Ele pode ser usado se preparado da forma adequada, né? Que é o uso dele com extrato aquoso a 50%. Tem outras plantas que também podem ser usadas como ansiolíticas ou sedativas, que é a Lactuca sativa, Crataegus oxyacantha, também é uma planta que além de tratar a insuficiência cardíaca, ela vai ter uma atividade ansiolítica. A lavândula angustifolia, né, a lavândula officinalis, também é muito usada para tratar a ansiedade, tanto na forma de aromaterapia como o uso oral. Claro, o uso oral deve ser feito com muita cautela, com óleo essencial de qualidade, né, no máximo 2 gotas aí, 2 vezes ao dia, misturado com algum óleo vegetal de alta qualidade, claro, né? Não usar o óleo essencial puro, tem que dissolver ele ali no óleo vegetal para poder usar. Uma colherzinha, pode ser feita assim, gente, uma colher de café, por exemplo, de óleo de coco puro, comestível, bota pinga uma gota de lavândula, mexe bem, mistura, toma de manhã e faz o mesmo processo à noite, né? 1 hora antes de dormir. É interessante o uso dessa forma, mas tem que ser acompanhado por um terapeuta, né, ou por um médico. E a camomila também, para quem tinha curiosidade, sim, a camomila pode ser usada para o tratamento de ansiedade leve, de insônia,
Nesse caso, a pessoa tem que fazer um tratamento, né? Não é usar uma vez e pronto, é fazer um tratamento com a camomila para que realmente a pessoa possa notar os resultados. Era isso, um grande abraço e até a próxima.